Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Sabiam que se um criador souber identificar uma ave saudável de uma ave desidratada, isso poderá significar salvar a vida dessa ave? Sabiam que a desidratação pode representar um risco definitivo para as vossas aves? Pois bem, no vídeo de hoje venho falar um pouco sobre essa temática e explicar como e quando devemos administrar soro fisiológico às nossas aves. Venho ainda exemplificar como fazer um soro fisiológico caseiro com produtos que normalmente temos em casa. Portanto, não percam este vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e de deixar um like, meus amigos criadores. Estamos prestes a chegar aos 4.000 subscritores e, como é normal aqui no canal, sempre que atingimos um número redondo, irei fazer algo diferente assim que ultrapassarmos esse valor. Soro fisiológico para combater a desidratação das aves. A desidratação não é uma doença, mas sim uma consequência. Um sintoma resultante de um mal-estar das aves, o qual poderá indicar que estão doentes. É extremamente importante que o criador se aperceba se as suas aves estão desidratadas e haja o quanto antes em conformidade, por forma a tentar repor os níveis de eletrólitos no organismo destas. A desidratação nas aves pode ser causada por bactérias. Quando isso acontece, deveremos administrar antibióticos que combatam eficazmente a ou as bactérias em causa. Como sabem, aqui no canal aconselho sempre os criadores a mandarem as fezes das aves enfermas para a análise, para evitar administrar produtos de largo espectro, os quais muitas vezes fazem mais mal que bem. Dessa forma, saberão que ao administrarem os produtos prescritos por um médico veterinário, estes irão efetivamente combater a doença de que as aves eventualmente padeçam. No entanto, muitas das vezes em que as aves estão doentes, deixam de se alimentar convenientemente e o organismo deixa de trabalhar de forma normal, provocando a desidratação nestas, sejam elas crias ou adultas. Mesmo se as aves forem devidamente medicadas, muitas das vezes poderão não recuperar totalmente ou poderão até morrer, por se encontrarem desidratadas e por os níveis de eletrólitos estarem bastante baixos. Uma ave desidratada normalmente tem os olhos quase fechados e sem brilho. A pele, ao redor dos olhos, tem uma aparência enrugada. Tem falta de energia, sendo este um dos primeiros sinais de que a ave poderá estar desidratada. A hidratação é fundamental para uma boa função física das aves. As diarreias também provocam a desidratação nas aves. Sejam provocadas por uma desregulação digestiva ou por uma doença, as diarreias poderão provocar a desidratação aguda numa ave, podendo mesmo levá-la à morte. Essa situação acontece com uma maior frequência nas crias, podendo ocorrer em aves com 2-3 dias de vida, a crias na altura do desmame com cerca de 30 e poucos dias de vida. Para hidratar essas crias, não será suficiente administrarmos água ou alimentos úmidos. Teremos de administrar eletrólitos. Poderão assistir ao vídeo onde falo sobre o que são eletrólitos, clicando no link acima. Esses eletrólitos serão administrados às crias através da aplicação de um soro fisiológico, que auxilie estas a ficarem novamente hidratadas. Para o efeito, o mais aconselhável será usar o soro fisiológico que normalmente se encontra à venda em farmácias. Existem duas formas de soro fisiológico. Basicamente, o soro que contém uma solução estéril, o qual pode ser injetado através de infusão intravenosa, e o soro que contém uma solução não estéril, o qual não pode ser injetado. O soro fisiológico pode ser usado para várias finalidades, uma das quais para ajudar no tratamento da falta de líquidos ou sal no organismo, que pode ocorrer devido a diarreias. O soro fisiológico ajuda a repor os níveis de eletrólitos e água perdidos
e a manter o volume de líquidos adequado para o bom funcionamento do organismo das aves. Na eventualidade de não termos soro fisiológico em casa, poderíamos fazer o nosso próprio soro fisiológico. Para o efeito, precisaremos dos seguintes ingredientes: uma colher de sopa e uma colher de chá, 1 litro de água mineral. Não é muito relevante que a água mineral tenha o pH abaixo dos 7% para ser uma água ácida ou acima para ser uma água alcalina. Açúcar. Necessitaremos de 2 colheres de sopa de açúcar. Na eventualidade de terem frutose em casa, poderão usar em substituição do açúcar, usando a mesma medida. Limão. Sumo de meio limão será suficiente. O limão irá provocar o efeito ácido necessário no soro, dado que contém na sua composição cerca de 5 a 7% de ácido cítrico. O limão apenas é ácido antes de ser ingerido, uma vez que após a sua ingestão possui um poder alcalinizante, hidratante e mineralizante bastante elevado. Sal de mesa. Cerca de 1 colher de chá de sal de mesa, o qual todos nós temos em casa. Bicarbonato de sódio. Meia colher de chá será suficiente para completar a mistura. Colocam-se todos os ingredientes dentro de uma garrafa de água com a ajuda de um funil, mexe-se muito bem e voilá! Temos uma fórmula de soro fisiológico caseiro bastante útil para administrar às nossas aves enfermas. Existem várias formas de detectar quando uma cria está desidratada. Por exemplo, quando detectamos alguma cria de ninho, de uma determinada ninhada, mais parada que os irmãos, mais amorfa, que não pede comida aos pais com a mesma regularidade que as restantes crias, a qual tem diarreia e mantém os olhos quase sempre fechados, piando com frequência, normalmente é sinal que esta se encontra desidratada. Nestes casos, poderemos aplicar o soro fisiológico diretamente no bico da cria, com a ajuda de uma seringa. Outra das situações em que podemos usar o soro é quando temos crias que já saem do ninho e nos deparamos com uma cria no fundo da gaiola, meio sonolenta, a piar bastante, com os olhos semifechados, sem que os pais a alimentem, alimentando apenas as crias mais saudáveis. Normalmente, é sinal de que essa cria poderá estar doente, razão pela qual os pais já não a alimentam. Poderá ser, por exemplo, uma coccidiose, a qual irá provocar, entre outras situações, diarreia, provocando assim a desidratação da cria. Se os pais não a alimentam, e mesmo que esta já coma alguma comida sozinha, acabará por morrer se não a ajudarmos. Então, a primeira coisa a fazer será hidratar essa cria. Para isso, usaremos o soro fisiológico. Poderemos ainda medicar a cria se soubermos do que a mesma padece. No entanto, se não a hidratarmos, esta acabará por morrer. Neste caso, e como a cria já anda fora do ninho e já deverá comer algum alimento sozinha, poderemos usar o soro fisiológico, o qual contém eletrólitos, para demolhar os alimentos úmidos, como por exemplo o cuscuz ou as pearls, ou qualquer outro tipo de alimento que normalmente usemos e que tenhamos de demolhar em água. Depois desse soro devidamente absorvido pelo alimento úmido, poderemos colocar à disposição da cria enferma para que esta se alimente e recupere os níveis de eletrólitos e de hidratação. Em último caso, e se a cria já estiver num estado avançado de desidratação, poderemos administrar o soro diretamente no bico com a ajuda de uma seringa. Outra situação onde poderemos usar o soro fisiológico será naqueles dias de verão em que está bastante calor. É normal os níveis de eletrólitos no organismo das aves descerem com níveis elevados de calor. Poderemos então misturar o soro fisiológico, seja o adquirido numa farmácia ou o soro caseiro, na água de beber das aves, para repor os níveis de eletrólitos no organismo destas.
Ainda noutro caso, se tivermos uma ave adulta com diarreia e fraca, e apesar de termos de iniciar um tratamento à mesma para a curar, deveremos também administrar o soro fisiológico na água de beber para elevar os índices de eletrólitos e repor a hidratação no organismo desta. Só assim, e com os níveis de eletrólitos repostos, é que a ave poderá responder de forma positiva ao tratamento que lhe for administrado. Muitas vezes detectamos que uma determinada ave está doente e medicamos a mesma. No entanto, não repomos os níveis de hidratação no organismo da ave. Logo, será muito mais difícil a recuperação da ave à enfermidade de que a afeta, pois, para além de estar doente, estará num estado de desidratação tal em que o organismo não conseguirá responder de forma correta à medicação que lhe for efetuada. É devido a essa situação que muitas aves morrem mesmo depois de devidamente medicadas. Não esquecer que o ideal será usar um soro fisiológico já preparado que se pode adquirir nas farmácias. Apenas na eventualidade de não termos o soro comercializado disponível em nossas casas e na impossibilidade de nos deslocarmos a uma farmácia é que deveremos usar esta receita caseira. Não esquecer ainda que o objetivo na administração do soro fisiológico às nossas aves será sempre de tentar repor os níveis de eletrólitos no organismo destas e não curar as aves de qualquer tipo de doenças. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma temática bastante relevante, mas que infelizmente a maior parte dos criadores não tem em consideração quando se deparam com aves doentes, não procedendo à administração de soro fisiológico para repor os níveis de eletrólitos e água no organismo destas, para que consigam responder da melhor forma ao tratamento que lhes seja administrado. Antes do vídeo terminar, e se ainda não o fizeram, subscrevam o canal e deixem like no vídeo, meus amigos criadores. Boas criações ou mudas, um forte abraço.